Olá a todos, bem-vindos ao episódio 21. Então, a última vez paramos numa parte dramática onde Avshalom se auto-coroa, se autoproclama rei, e a notícia chega para Davi. Avshalom estava em Hebron e coordenou com muitas cidades para virar rei nacionalmente, e a notícia chega para Davi que estava em Jerusalém, e Davi tem que tomar uma decisão rápida, e ele fala na hora: vamos fugir. Vamos fugir. Quem quer vir comigo? Quem? As pessoas próximas vêm comigo, certo? Pegou as pessoas que ele tinha mais confiança, falou: vamos embora daqui. Porque ele não queria fazer uma guerra em Jerusalém. Davi sabia que se tivesse uma guerra em Jerusalém, muita gente, muitos inocentes iam morrer, muita gente dos dois lados. Ele nem queria, na verdade, o mal para o próprio filho dele, Avshalom, mesmo indo contra o pai. Ele também não queria causar mal demasiado. E ele fala: vamos fugir, depois a gente reorganiza e tenta resolver. Ok, ele começa a sair, ele faz de uma maneira meio pública, uma maneira mostrando luto. Ele sai com um grupo chorando do palácio. Ele deixa no palácio 10 pilatim, 10 pilachot, 10 concubinas do rei, deixa lá no palácio e vai embora com quem ele vai. O principal, tá, fala, são umas 600 pessoas. Quais 600 pessoas? Se a gente for recordar lá para trás, na época de que ele fugiu de Shaul, certo? Que ele estava fugindo de Shaul, ele criou um núcleo, certo? Um núcleo de exatamente 600 pessoas, e esse é o núcleo que ficou agora. Não tem nada como uma experiência difícil para causar uma conexão forte, certo? Então, naquela experiência difícil contra Shaul, ele criou uma conexão muito forte com um grupo nuclear de pessoas, que são esses 600 soldados, esses 600 homens, 600 pessoas que agora também estão acompanhando ele, vão continuar com Davi, certo? O que, entre parênteses, a gente vê que muitas vezes tem uma dificuldade e a gente fica triste, né, com as dificuldades, mas depois essa dificuldade ela traz muitos benefícios. Muitas vezes a gente vê mais para frente que a dificuldade ela expandiu a pessoa, ela causou novas conexões, certo? E aqui também com Davi, a dificuldade que ele teve lá atrás com Shaul ajuda ele nessa nesse novo desafio que ele vai ter agora com Avshalom. Então ele está fugindo, começa a andar para fora da cidade, e aí começa a aparecer várias pessoas. Então primeiro aparece Itai Agiti, uma das pessoas de Gat, né? Gat era a cidade dos Plishtim. Tem uma pessoa chamada Itai que provavelmente se converteu, de acordo com Sachamim, falam que ele se converteu. O Itai, ele virou um general de Davi, uma pessoa bem importante, e agora ele aparece para Davi e fala: eu vou com você, Davi. O Davi fala: não, mas você é um guer, você se converteu, fica aí no palácio, você pode servir o novo rei, não precisa vir comigo. E o Itai fala: de jeito nenhum, eu vou com você até que a morte nos separe. Ele fala isso literalmente, o Tanakh fala assim. E lembra um bocado a tataravó de Davi da Melech, Harut, que também foi uma convertida e falou para Naomi: eu vou ficar com você até que a morte nos separe. Também te encontra a mesma ideia. Então aqui o Itai vai junto e o Davi fala: ok, vamos lá. Eles continuam seguindo e de repente chega correndo Tzadok e o Eviatar, os dois Koanim. O Tzadok estava sendo o Kohen Gadol
Eviatar, talvez eles estavam revezando, os dois eram os dois Kohanim mais importantes, e eles chegam correndo, encontram o Davi com o Aron Berita Elohim, o Aron, a Arca Sagrada, certo? E o Davi, ele vê o Aron lá, ele fala: o que vocês estão fazendo? Não é para trazer o Aron comigo. Agora o local do Aron é Yerushalayim. Esse é o local do Aron. E talvez essa é a primeira vez que a pessoa mostra, aqui o Davi fala: eu estou deixando o Yerushalayim virar um lugar permanente. O Aron não é para seguir, mesmo que eu que trouxe ele para Yerushalayim, não é para ele me seguir. O novo lugar dele é Yerushalayim, esse vai ser o lugar permanente do Aron. Fiquem lá com ele, mas vamos fazer o seguinte: vocês têm os dois filhos de vocês, tem o Ahimaatz, que é o filho de Tzadok, e o Yonatan, que é o filho de Eviatar. Os dois filhos de vocês, eles vão me trazer informação. Eu vou chegar até o Yarden, até Ma'aberot HaYarden, que é as passagens do Jordão, e vocês me trazem informação para eu saber se eu atravesso o Rio Jordão ou não, para saber como que eu atuo, quais decisões eu tomo, certo? Então ele embutiu lá dentro de Jerusalém duas pessoas para informar ele, dois informantes, certo? E agora chega uma terceira pessoa que vai ser mais um informante, o Hushai Ha'arki. Chega mais uma pessoa, o Davi continua andando lá na sua saída e aparece uma pessoa chamada Hushai Ha'arki, que ele está com as roupas rasgadas também de tudo que aconteceu, e ele fala: eu vou com você. E o Davi fala para ele: não, eu não tenho, você só vai ser um peso para mim, você vai atrasar a gente, não tem por que você vir com a gente, não vai ter nenhum benefício. Mas o que sim, o Hushai Arki era um dos conselheiros de Davi. O que sim, eu gostaria que você fosse para Jerusalém e tentasse virar amigo de Avshalom, falar que você está com ele. Por que eu preciso disso? É extremamente importante. Eu escutei que o Ahitofel está com Avshalom, né? Como a gente falou no episódio passado, o Ahitofel é o melhor estrategista que existia na época. Então, ele fala: você vai escutar o Ahitofel, e quando ele falar uma coisa contra mim, alguma ideia boa contra mim, você tem que destruir a ideia dele. Tem que ir contra, tentar de alguma maneira convencer o Avshalom de não seguir a ideia do Ahitofel, porque com o Ahitofel vai ser muito difícil. Contra a estratégia de Ahitofel vai ser extremamente difícil eu conseguir ir contra. E Davi, não só isso, ele começa a rezar para Deus. Aqui a gente vai atfilar no meio do caminho, ele para e reza para Deus: por favor, Deus, Sachel na etzat Achitofel, por favor, destrua a sugestão de Ahitofel. Não deixe ele conseguir trazer uma sugestão, não deixe a sugestão dele vir dar certo, não deixe ele conseguir convencer o Avshalom da sua sugestão. E para isso ele manda Hushai Arki, e Hushai realmente uma missão extremamente perigosa para Hushai Arki, certo? Ele é sabido que Hushai Arki era um grande amigo de Davi, e ele vai agora para tentar convencer Avshalom que ele virou amigo de Avshalom. Isso pode custar a vida dele, mas mesmo assim Davi pede para ele e ele concorda, e ele volta para Jerusalém, e Davi continua em seu caminho. E mais dois personagens encontram Davi nessa sua ida. E, em primeiro lugar, o Tzivá. A gente já mencionou do Tzivá antes. Ele era o ajudante do Mefivoshet, do filho de Shaul, certo? Desculpa, não filho de Shaul, neto de Shaul, certo? Filho de Jonathan. Então, o Tzivá,
que era o ajudante do neto de Jonathan, do filho de Jonathan, Mefivoshet, ele chega para Davi e traz várias comidas para Davi, traz várias coisas, fala: Davi, toma, rei Davi, pega isso, pega uns burros aqui para te ajudar a carregar, pega um pouco de vinho para o teu caminho. E o Davi pergunta: mas cadê o teu dono, o Mefivoshet? E aí o Tzivá, aqui, de maneira enganosa, como a gente vai ver mais para frente, ele fala: o Mefivoshet, ele está contra você, ele não gosta de você, Davi, ele é neto de Shaul, e depois de tudo que você fez com Shaul, ele não quer saber nada de você, ele está feliz que você está saindo. E aí o Davi, no momento, escuta isso, assim, sem pensar muito, ele fala: não, você vai ganhar, Tzivá, você vai ganhar todas as terras do Mefivoshet, eu vou dar para você, você vira um novo dono das terras, aquelas terras que você estava usando, eu falei para você dar para o Mefivoshet, né, como a gente viu no episódio anterior. Essas terras, ela agora são tuas. Ok, você vai falar: obrigado, meu rei, vai embora. E aí mais uma pessoa encontra o Davi nessa jornada, o Shimei ben Gerá, uma pessoa chamada Shimei ben Gerá, uma pessoa da família de Shaul, e ele ficou muito, muito nervoso com tudo que Davi pegou o reinado de Shaul. Ele achava que isso foi muito injusto, e muitas pessoas de Amisrael achavam. Tinha muitas pessoas contra o Davi, a visão do Davi era de unificar o povo, mas tinha muitas pessoas no povo contra o Davi. E Shimei ben Gerá, da família de Shaul, ele começa a acompanhar o Davi, começa a xingar o Davi, junto com o Davi, ele vai lá indo e vai xingando o Davi: olha só o que aconteceu com você, Davi, isso porque você fez a coisa errada, olha só, Deus está pagando para você. Começou a xingar, lekalel, dar xingamentos, jogar pedra, e na hora o Yoav ben Seruiah vê isso, fala: eu vou matar ele. Davi: como assim? Ele está te jogando, te xingando? Que absurdo. E o Davi fala: não mata ele, o meu próprio filho está indo contra mim, que essa clalá dele faça Deus me escutar, seja uma brachá para mim, que Deus me escute por causa disso, né? Que é interessante, você vê que uma clalá, o Davi acha que talvez isso vai, no fim das contas, vai ser para o benefício dele, né? A clalá é sempre ruim para quem joga a clalá, para quem está recebendo a clalá, no fim das contas, pelo menos assim Davi está vendo, talvez por causa que ele está dando essa clalá para mim, essa maldição para mim, talvez Deus vai ter mais compaixão comigo, no fim das contas. E ele fala para não fazer nada com Shimei ben Gerá, e assim eles continuam no caminho. Enquanto isso, Avshalom e toda a sua multidão, a rebelião, todas as pessoas que decidiram se rebelar contra Davi, vão e marcham para Jerusalém e chegam em Jerusalém. Falaremos mais no próximo episódio. Até lá.